Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é a correção do livro didático, página 14, e do caderno de atividade, questão 7, que também está na página 7. Então, eu gostaria que vocês pegassem os dois livros, né? Já abrissem nessas páginas aí, página 14, página 7, pegasse seu material, lápis e borracha, para a gente continuar, para a gente iniciar a nossa correção. Então, vamos lá? Questão número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. O nascimento de Pedro de Alcântara, no dia 2 de dezembro de 1825, foi muito comemorado pela população do Brasil Imperial. O menino, filho do imperador Dom Pedro I, era herdeiro do trono brasileiro e, diferentemente de seu pai, havia nascido no Brasil. O menino se tornou órfão de mãe com apenas 1 ano de idade, e aos 5, no ano de 1831, seu pai abdicou do trono brasileiro e retornou para Portugal. Pedro de Alcântara ficou no Brasil, mas não tinha idade para assumir o trono. No final da década de 1830, iniciaram-se as discussões sobre a possibilidade de Dom Pedro de Alcântara assumir o trono, por meio da antecipação de sua maioridade. Em julho de 1840, realizou-se a aprovação de sua maioridade e sua coroação ocorreu no ano seguinte, em 1841. Em 1843, ele se casou por procuração com Teresa Cristina, pertencente à família real de Duas Sicílias. Até a proclamação da República, em 1889, Dom Pedro II foi o imperador do Brasil, tendo sido o governante que por maior tempo esteve à frente do governo, ao todo 49 anos. Então, em que fase da vida estava Dom Pedro quando tornou-se órfão? Bom, ele se tornou órfão de mãe com 1 ano de idade, né? Então, ele estava na infância. Quando que ele teve a maioridade decretada? Ele teve a maioridade decretada aos 15 anos de idade. Então, ele estava na adolescência. Quando que ele foi coroado imperador do Brasil? Ele foi decretado imperador 1 ano depois de ter sua maioridade decretada. Então, ele foi coroado aos 16 anos. Quando que Dom Pedro se casou? Ele se casou também na adolescência, 2 anos após a sua coroação. Logo, ele tinha 18 anos, né? E quando que ocorreu a proclamação da República? A proclamação da República já acontece no final da fase adulta de Dom Pedro II. Ele já estava no início da velhice, ele já tinha 64 anos, tá certo? E para a gente pensar, né, como deve ter sido difícil a vida desse adolescente, né, pouco mais velho que vocês, ele já estava comandando o país inteiro como imperador e 2 anos depois ele já estava se casando aí, muita responsabilidade. Quando está se começando a vida hoje em dia, quando você começa a estudar, aliás, começa a estudar não, né? Quando você começa a sua vida adulta, já está indo começar a escolher sua profissão, começar, né, estudar ainda para depois ter essa profissão, ele já tinha sua profissão, já tinha sua família, muito complicado isso aí. 2. O texto a seguir é um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Ele diz respeito a uma frase de nossas vidas. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente toma. Elas são felizes, disse o guarda-chaves. Cite o nome da fase da vida humana que fica evidenciada no trecho citado e explique por que ela é tão importante para o nosso desenvolvimento. Bom, você está falando de criança, a fase vai ser a infância, não é verdade?
E por que ela é tão importante para o nosso desenvolvimento? É porque grande parte desse desenvolvimento, ele ocorre na infância, né? O corpo vai crescer, algumas partes do nosso corpo já vai amadurecer. Nossa capacidade intelectual ela é maior nessa fase da infância, quer dizer, é a fase onde a gente aprende muito mais e muito mais rápido. E isso é que torna tão importante essa fase do nosso desenvolvimento. Se você pensar, é nessa primeira fase da vida que a gente aprende a falar, a caminhar, a tomar um banho sozinho. Ah, não é nada, mas pense aí se você não conseguisse tomar um banho só. Se você tivesse que ter alguém para te banhar, para te vestir, né? Então, é quando você aprende a ler, quando você aprende a contar, né? Quando você aprende a sair na rua sozinho, quando você aprende até se orientar na rua. Então, isso tudo acontece nessa primeira fase de desenvolvimento. Então, ela é muito importante. Todos os estímulos são importantes. Por isso que a mãe não pode ficar com a criança o tempo inteiro no colo, com medo dela cair. Senão, ela não vai nem aprender a caminhar, não é verdade? Então, tem que estimular a falar, a caminhar, até sabendo que vai cair e se machucar. Mas tem que estimular, tá bom? 3. É atribuída ao escritor francês Victor Hugo, 1802-1885, a seguinte frase: 40 anos é velhice para a juventude e 50 anos é juventude para a velhice. Dê sua opinião sobre a primeira parte da frase, ou seja, 40 anos é velhice para a juventude. Relacione isso. Me perdi aqui, desculpa, vou começar de novo. Dê sua opinião sobre a primeira parte da frase. Então, você vai dar opinião só sobre 40 anos é velhice para a juventude. Você acha que Victor Hugo tinha razão quando ele disse que isso tudo aí? Relacione suas conclusões à afirmação que a velhice é como um conceito subjetivo e pessoal. Faça um pequeno texto dissertativo explicando essa questão. Então, 40 anos é velhice para a juventude. Quer dizer, hoje, vocês que são a juventude, vocês têm o quê? Alguns 12, outros 13 anos. Por aí, né? Pode achar que uma pessoa de 40 anos, ela é muito velha. E realmente, ela é velha comparando com vocês que têm 11, 12, 13 anos. Porque ela já viveu um tempo maior, ela já tem uma maturidade, né? E ela já tem muitas responsabilidades, principalmente em comparação a vocês. Só que a segunda parte do texto fala o seguinte: 50 anos é juventude para a velhice. Por quê? Porque hoje uma pessoa de 50 anos, ela é muito ativa, né? Uma pessoa de 50 anos, ela ainda está trabalhando, uma pessoa de 50 anos, ela pode se apresentar de forma muito saudável, ela pode fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, ela ainda não chegou naquela velhice que a gente vai pensar lá nos 80 anos, que muitas vezes a pessoa ela não vai conseguir ter muita agilidade física, ela perde um pouco a agilidade mental, né? Ela fica mais dependente dos filhos e dos netos, às vezes ela não consegue dirigir um carro mais. Então, a pessoa de 50, ela ainda tem todas essas capacidades. Dentro do grupo dos idosos, ele é uma criança. Assim como para uma pessoa de 40 anos, vocês são criança, bebê, né? Não são capazes ainda, por exemplo, de assumir algumas responsabilidades. Você seria capaz de assumir a responsabilidade de manter a sua vida, de ter a sua própria casa, de pagar sua conta de água, pagar sua conta de luz, pagar sua alimentação? Não, você não seria capaz disso. Você está se preparando para assumir essa responsabilidade quando você chegar na sua fase adulta, quando você sair, inclusive, da sua adolescência, né? Levando em consideração a adolescência até os 18 anos, você provavelmente não vai ter essa capacidade quando você chegar lá. Ah, mas algumas pessoas conseguem. Sim, algumas pessoas conseguem, mas para isso, muitos eventos têm que acontecer, como ela, por exemplo, ficar órfã, como ela, por exemplo, não ter pais que cuidem dela, né?
e ela conseguir um emprego, e ela ter que ter esse emprego e ainda trabalhar para poder se sustentar. E ela não vai se sustentar com o conforto que você tem hoje pelo fato de ser sustentado pelos seus pais. Então, é aonde uma pessoa que vocês acham que são velhas, que tem 40 anos, e ela fala, não, eu estou começando a minha vida agora. Porque agora eu já tenho uma estabilidade financeira, eu consigo viajar para onde eu quero. Eu agora, nessa idade, talvez eu não tenha mais filhos pequenos, né? Meus filhos já estão grandes. Nessa idade, eu já posso ficar mais tempo longe de casa, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Então, a pessoa de 40, 50 anos, ela vai se sentir jovem nesse contexto, tá? Nessa definição de ser autossuficiente financeiramente, né? E de conseguir fazer coisas que ela não faria na sua idade. Tá certo? Então, para vocês, uma pessoa de 40, 50 é velha. Para a idade adulta, para a idade da velhice, o idoso, uma pessoa de 40, 50 anos, ela é jovem. Concordam comigo? Vou ler o texto de vocês, vou ler o texto de cada um. Tudo bem? Então, pessoal, vamos para a correção agora do caderno de atividades.